Olá, tudo bem com vocês? Sou Catiúcia Nunes, da Igreja Presbiteriana. Vim trazer uma pequena reflexão da palavra do Senhor este dia. Quem quiser aí se inscrever no meu canal é Catiúcia Nunes, deixe seu like e vamos à mensagem do Senhor. Eu vou ler hoje sobre o medo. A palavra do Senhor se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás, Adão? E ele lhe disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu, e escondi-me. Palavra do Senhor. Meus irmãos, o pecado nos esconde. Adão, ele ouviu a voz do Senhor e se escondeu. Adão estava escondido, com medo de Deus. E Deus pergunta: mas tu, Adão, fizeste o que eu te ordenei que tu não fizeste? Meus irmãos, só bastava Adão confessar. Mas aí Adão diz: a mulher que me deste por companheira me deu da árvore e eu comi. É como se Adão tivesse ali dizendo: a mulher que tu me deste. Porque aqui o verbo se encontra na segunda pessoa do singular. Cabe o pronome tu. É como se ele colocasse a culpa no Senhor. E muitas vezes nós andamos assim, não assumindo as nossas culpas, ações, nossos erros, e colocamos a culpa no próprio Deus, onde ele ordena na sua palavra que obedeça. É por isso que ele diz: cuidem, lê as escrituras, examine ela, porque lá é que está o cuidado da nossa vida eterna. E Deus fala conosco na palavra. E quando ele dá uma ordem, está dada. E muitas vezes nós não obedecemos e colocamos a culpa no próprio Deus. Fazemos como Adão. O mundo ainda encaminha dessa maneira. Não quer assumir os seus erros, os seus fracassos, as suas derrotas por causa do pecado e sai colocando culpa até no próprio Deus. Coloca culpa num e no outro e coloca no próprio Senhor uma acusação. Isso é muito sério, meus irmãos. Porque o homem chegar a esse ponto, como chegou Adão, isso é muito sério. Deus, ele deixa a orientação pela voz da sua palavra. E muitas das vezes, a gente está ali mal pelas nossas próprias ações, pelos nossos próprios pecados, os nossos próprios erros, é que faz nós escorregar e cair. E muitas vezes você diz assim: ah, mas é demônio. E nem, às vezes é demônio não. Às vezes é o próprio Deus que está ali lhe forjando para lhe colocar novamente no caminho. Você saiu do caminho e ele lhe quebra e faz tudo novo, que ele trabalha com o novo, ele não vai colocar o velho, porque só serve para atrapalhar, ele vai colocar, muitas vezes, uma situação para tu sair do erro, para tu se arrepender, para tu confessar, entende? O teu pecado e se converter verdadeiramente a ele. Nem tudo é demônio, não. Às vezes você está numa situação difícil, numa doença, numa coisa complicada e diz: ah, mas minha vida está toda revirada, deu uma reviravolta. E às vezes é o próprio Senhor soprando para que tu volte para os caminhos dele, porque ele é o Senhor, ele é o Criador. Ele foi quem nos criou, ele sabe aonde mexer nos pauzinhos, cada um. Aleluia. Então, ele é que sabe de todas as coisas. Mas Adão, não reconhecendo o seu erro, ele coloca culpa no próprio Deus.
Ele não assume a culpa. Porque se Adão confessa, seria tudo diferente. Seria tudo a mil maravilhas. Deus, ele tinha mudado toda aquela trajetória. Se ele confessasse, ele teria dado uma nova oportunidade a Adão. Como Davi disse, Senhor, caia eu nas tuas mãos, mas não caia eu nas mãos dos homens. Porque se você cair na mão do Senhor, ele muda a tua trajetória, ele te perdoa. É tanto que a Bíblia diz assim, ó, se tu confessar o teu pecado, ele é fiel e justo para perdoar e te purificar de toda injustiça. E a Bíblia diz, enquanto eu me calei, meu pecado, os meus ossos se envelheceram pelo constante gemido todo dia. Então, meus irmãos, o pecado, ele traz enfermidade na alma, ele traz perturbação, ele traz falta de paz, ele traz tanta coisa ruim, que se o homem bem soubesse, confessaria a Deus e teria toda a situação dele mudada. Só precisa disso. É não continuar no erro. Adão, ele não confessou e ele simplesmente foi e continuou. Ele continuou na teimosia do seu coração. Ele não se arrependeu. Ele foi novamente dar continuidade à vida dele. E foi expulso do jardim. O que aconteceu foi isso. Foi expulso. Nós devemos nos acordar enquanto é tempo, para não ser expulso do jardim. Porque Adão, ele foi expulso pelos seus próprios atos. Por não ter confessado. E nós devemos andar na palavra do Senhor, obedecendo, em devida obediência a Deus. Porque nós temos uma terra prometida mais lá na frente. Aleluia. E a Bíblia diz, produzir bons frutos. Fruto digno de arrependimento, em Mateus 3:8. Porque nós conhecemos a árvore pelo fruto. Então você não deve andar naquele velho sistema, onde só vai dar morte e destruição, onde não vai produzir vida nenhuma. Você deve andar no novo de Deus. E não coloque o vinho novo em odres velho, não. Porque não vai dar certo, vai se romper. Não coloque o tecido novo em pano velho, porque vai se rasgar. Ele não vai aguentar. Você tem que colocar o novo no novo, porque Deus trabalha o novo no novo. O velho vai atrapalhar. O velho não vai vir o fruto. O velho não vai produzir fruto de arrependimento. Você pode até andar querendo colocar o velho no novo, mas não vai surtir efeito, não vai produzir fruto nenhum. Você vai voltar para a mesma situação, para a mesma vida em que estava. Não vai ter mudança nenhuma. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que o homem se arrependa dos maus caminhos e se volte para ele. Ele quer que haja mudança. A mudança ela só vai acontecer verdadeiramente quando você confessa os teus pecados. Quando você verdadeiramente se arrepende, como diz em Provérbios 28:13. Aquele que esconde o seu pecado nunca prosperará. Mas quem confessa e deixa, ou seja, quem confessa e abandona, porque não é só confessar, é abandonar. Abandonar os velhos atos, as velhas ações. Abandonar o que Deus rejeitou. O que Deus rejeitou está rejeitado. Então ele não rejeitou Saul. Saul estava rejeitado.
Saul foi a escolha dos homens da terra. E Davi foi a escolha de Deus. Aleluia. Então o que ele rejeitou está rejeitado. Meus irmãos, devemos tão somente buscar ao Senhor. Porque Ele é quem vai fazer todas as coisas mudarem na minha e na tua vida. Faça como o filho pródigo. Não faça como Adão, não. Que não se arrependeu. Que não confessou. Que não mudou. Continuou na mesma pisada. Faça como o filho pródigo. Por mais que ele foi lá para fora e sofreu, mas ele voltou para a casa do Pai. Aleluia. Ele confessou. Senhor, eu errei. Pai, eu errei. Eu pequei contra ti, contra os céus. Meus irmãos, volte. Se você estiver numa situação difícil, pecaminosa, confesse. Se arrependa, porque quem se arrepende e confessa e deixa, vai alcançar não só misericórdia, como ele vai produzir bons frutos de arrependimento. Como ele vai fazer, Deus vai fazer tudo novo na vida dele. Mas se não houver o arrependimento, não vai andar. Então faça como o filho pródigo. Confesse, deixe e volte para a casa do Pai. Porque o Senhor está de braços abertos lhe esperando. Amém? Que Deus possa lhe abençoar aqui este dia. E que o Senhor possa tocar na tua alma, no teu espírito, no teu coração. E o Espírito Santo possa vir, fluir na tua vida, produzindo os bons frutos de arrependimento. Que tu possa deixar a ação do Espírito Santo entrar na tua vida e que haja mudança em ti, em nome de Jesus. Amém. Eu vou deixar aqui uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus, nesse dia, meu Pai, que o Senhor fez, quero aqui te agradecer pelo, Senhor Deus, a voz da tua palavra, Senhor Deus. Que ela entre nessa vida, Senhor Deus, que o teu Espírito possa fluir e possa ter liberdade nessa vida para agir, meu Pai, verdadeiramente, Senhor Deus. E possa, Senhor Deus, haver mudança, meu Pai. Porque só há mudança, Senhor Deus, se houver, meu Pai, a decisão, meu Pai, de abandonar o erro e o Senhor entra em provisão, meu Pai, nessa vida, meu Pai. E possa cair por terra, meu Pai, o medo, meu Deus. Possa cair por terra, Senhor Deus, todo fracasso e derrota, Senhor Deus. E em nome do Senhor Jesus, o teu Santo Espírito, meu Pai, possa fluir verdadeiramente em liberdade, meu Pai, sobre esta vida. E é para a tua glória, meu Deus. Que essa pessoa possa confessar e abandonar todo erro, Senhor Deus. E em nome de Jesus eu declaro ela livre, meu Pai, e liberta, meu Deus, para a glória de Deus, meu Pai. Pois a tua palavra diz, se Cristo te libertar, verdadeiramente tu és livre. Então seja livre para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém. E graças a Deus. Fique na santa paz do Senhor Jesus. Um grande abraço em nome de Jesus. Amém.